Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus Gomes, sou profissional de educação física e graduando em nutrição. Hoje nesse vídeo venho trazer um exercício de academia que muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas sentem dores ao executar esse exercício. Esse exercício é o stiff com barra. Stiff é aquele movimento que você pega a barra e inclina o corpo para frente e levanta. Esse exercício acaba tendo muitas pessoas acabando fazendo errado, às vezes curvando a coluna, às vezes nem é por erro da pessoa, às vezes a pessoa não consegue realmente executar o exercício por ter músculos encurtados, ou seja, músculo tenso, tensionado, e aí não tem uma certa mobilidade, não tem uma certa flexibilidade ali das musculaturas, travando um pouco o movimento e acabando fazendo uma postura errada. Então nesse caso é bom fazer antes um trabalho de mobilidade, de flexibilidade, de alongamento, antes de estar executando esse exercício para não se prejudicar, tá? Então geralmente a pessoa tem um posterior de coxa muito encurtado, que é a parte de trás da coxa, ou a pessoa tem uma panturrilha, o calcanhar, o tornozelo um pouco encurtado, essa parte da coluna. Então é bom fazer esses trabalhos de alongamento, de mobilidade antes de estar executando o exercício. Beleza, então é por isso que algumas pessoas erram ou as pessoas realmente não sabem fazer porque tem muito detalhe. E é nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso com vocês. Os detalhes que você precisa saber, os segredos, digamos assim, de como fazer o exercício stiff com barra da forma correta. Primeiro ponto é aquilo que eu sempre comento com vocês, a postura para a gente tem que ficar em pé. Aí, Meg e Mel aí participando do vídeo, quero sempre deixar participação especial, meus cachorrinhos. Mas vamos lá, no stiff, você no caso, posiciona os pés na mesma linha do seu quadril, tá? Posicionou os pés aqui na mesma linha do seu quadril, pisando com os pés no chão, na mesma linha do seu quadril. O joelho, às vezes a pessoa erra nisso, o joelho acaba deixando hiperestendido. O que seria isso? A pessoa não dobra o joelho. Não dobrando o joelho, a coluna não consegue descer tão reta. Então você tem que flexionar um pouco seu joelho, você tem que dobrar um pouco seu joelho, não deixar ele hiperestendido. Você tem que realmente flexionar um pouco seu joelho, que aí sim você vai conseguir manter uma coluna mais retinha e depois você vai conseguir subir retinho. Então esse é o primeiro ponto, digamos assim, um dos mais importantes que a gente tem que prestar atenção. Flexionar, dobrar um pouco seu joelho, tá? Então, depois que você flexionou um pouco seu joelho, não é para agachar também, às vezes também não exagerar, que às vezes a pessoa faz quase um levantamento terra, dobrando muito o joelho, aí também não é muito certo para esse exercício aqui do stiff. Então, não exagerar na dobra do joelho e nem hiperestender seu joelho. Então, é semi-flexionar seu joelho, um pouquinho dobrado, tá? Então, vou fazendo com a barra aqui só para vocês visualizarem esse ponto. Coluna retinha, inclinou, dobrou um pouquinho o joelho e subiu, tá? Então esse é o primeiro ponto ali que a gente tem que prestar atenção, joelho. Perfeito. Quadril, O quadril, a gente tem que jogar um pouquinho o quadril para trás. Ele, naturalmente, ele já vai jogar um pouquinho para trás seu quadril quando você está fazendo o movimento. Ele não vai ficar estabilizado você inclinar o corpo para frente, senão você perde o equilíbrio. Então, no caso, o quadril ele vai deslocar um pouquinho para trás, o glúteo vai um pouquinho para trás, Então você vai estar jogando o quadril um pouquinho para trás, tá? Coluna, que é o que as pessoas mais sentem dores, é na lombar, Aí eu sempre comento com meus alunos que eu atendo. Tem uma dor que é benéfica e uma dor que não é muito benéfica, que é maléfica, Porque esse exercício aqui, a gente trabalha posterior de coxa, a gente trabalha o glúteo, a gente trabalha a lombar, a gente trabalha diversos músculos nesse exercício, várias cadeias musculares que trabalham nesse exercício. O quadrado lombar, que são vários músculos aqui que trabalham essa parte lombar, também trabalha nesse exercício. Então, você sentir um certo inchaço, uma certa queimação na parte lateral, é normal você sentir, que é o músculo lombar fortalecendo. Então, Matheus, eu estou fazendo stiff, estou sentindo a lombar. Aí eu pergunto, mas aonde você está sentindo a lombar? Na parte lateral ou entre a coluna, entre os ossinhos da coluna, entre as vértebras? Matheus, é na parte lateral, então não tem problema,
O problema é você sentir entre a coluna ali, que aí você deve estar fisgando aí seus discos, pode não estar fazendo realmente uma postura correta. Então a parte lateral é normal sentir principalmente no início, quando a pessoa não tem muito costume de fazer esse movimento, acaba sentindo, porque depois você executando esse exercício de diversas, repetindo esse exercício várias vezes, você vai fortalecer sua musculatura e ela não vai estar mais sentindo durante os exercícios, tá? Isso é bem fundamental a gente estar prestando atenção, tá? Esse exercício tem muito detalhe, esse vídeo acaba ficando um pouco longo, mas é bom para vocês pegarem um vídeo e você aprender tudo de uma vez por todas, né? Então, coluna lombar mantendo sempre retinha, né? Então, o que não é para fazer? Dobrar a coluna. Às vezes, isso aqui às vezes a gente vê muito. Dobrando a coluna e subindo. Dobrando a coluna e subindo. Isso não deve fazer. Então, você deve realmente inclinar o bumbum e manter a coluna bem retinha. Então, coluna bem retinha e você sobe, 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 sobe. Coluna bem retinha e depois você sobe, tá? Então a coluna fundamental. Outro ponto, pescoço. Às vezes a gente vê muito isso na academia. A pessoa, aqui está o espelho, a pessoa está fazendo esse movimento ali, olhando para o espelho. Ou a pessoa faz olhando para frente, sobe o pescoço, fica igual um pescoço de tartaruga. Isso não é interessante, né? Tem até, digamos assim, alguns mitos ou até algumas pessoas que recomendam às vezes até levantar o pescoço. Isso pode ser que seja interessante, talvez para quem tem labirintite. Que aí, quando a pessoa tem uma labirintite, que ela faz um movimento brusco ali do tronco, ela olha para baixo e depois sobe, quando ela volta já tá tudo rodando, fica tonto e tal, tudo mais. Para quem tem a labirintite, isso pode ser que seja recomendado nesse caso específico. Mas para quem não tem labirintite, o ideal é você manter a sua cervical, a sua coluna toda retinha, da parte lombar, dorsal e cervical. Então você vai estar trabalhando ali, ó, seu pescoço vai ficar alinhado com o restante da coluna. Evitar tensionar para movimentos não muito anatômicos, tá? Então, cervical, pescoço sempre alinhado com a coluna. Então você fazendo um movimento ali tradicional. Para quem tem labirintite, pode dar uma leve inclinação ali, uma leve inclinação da cervical, da cabeça para frente, para não ter nenhum sintoma da labirintite durante o exercício. Nesse caso específico talvez seja interessante, tá? Beleza. Passando disso, outro ponto que também é bem importante, a gente está prestando atenção, é a questão dos ombros, né? Às vezes a pessoa acaba deixando as costas, os ombros soltos, arqueados para frente. Isso, além de dar uma impressão de a coluna estar mais curvando a coluna, também pode prejudicar. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente faz tudo certinho, a coluna está retinha, né, a parte lombar, o pescoço está retinho, mas a pessoa solta o ombro. Ela solta o ombro. O ideal é o quê? O ombro, você manter a escápula, você tentar juntar as escápulas, né? Você juntar as escápulas, não deixar a escápula solta. Você juntar as escápulas. Escápula é esse ossinho aqui que a gente tem aqui nas costas, que é aquele... Aqui é como se fosse uma asinha de galinha. É o osso aqui, a escápula é o osso que a gente tem, o ser humano tem, que lembra o da galinha ali. E aí você tenta juntar esse ossinho, né? Esse ossinho aqui, ó, a gente tenta juntar esse ossinho no outro ossinho. Então você juntou e depois você faz o movimento, tá? Isso é fundamental ali para você manter a coluna bem retinha. Você fazendo isso, sua coluna vai estar retinha do início ao fim, né? Então, demonstrando ali de novo isso para fechar, você mantém, juntou a escápula, coluna retinha, flexionou um pouco o joelho, cabeça acompanhando a coluna, desceu e subiu. Desceu e subiu, tá? Então, esse é um ponto ali que é bem interessante. O último ponto, juro para vocês que é o último, que é bem importante a gente estar comentando também, que eu acabei lembrando aqui agora, é a hora de descer. Às vezes a pessoa está fazendo tudo certo. Tudo que eu já falei aqui, a pessoa está fazendo tudo certinho. Mas o que acaba acontecendo? A pessoa está inclinando muito o tronco lá, quase encostando com uma barra no chão.
O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a pessoa faz tudo certinho. Os pés, coluna, quadril, juntando as escápulas, pescoço retinho. Às vezes a pessoa está fazendo tudo certinho, mas ela quer descer muito. Ela joga quase tudo lá no chão. E isso também não é interessante, porque chega um certo momento que seu quadril não acompanha mais o restante do tronco. Você desce bem, mas o quadril acaba não acompanhando e você vai ter que inclinar um pouco o corpo para frente, não tem jeito. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que descer até o seu tronco, aqui está o chão. Você tem que descer o seu tronco até seu tronco ficar paralelo ao chão. Então você vai inclinar o tronco até ficar paralelo e sobe. Até ficar paralelo e sobe. E não descer muito seu tronco, tá? Então você pegou ali a barra, então é até você ficar paralelo ao solo e depois subir. Não tem a necessidade de descer muito, quase encostar a barra lá no chão, né? Então isso a gente acaba vendo também. Um ponto de referência, Matheus, como eu vou saber isso? Aí no caso, ou você botar seu celular para te gravar fazendo, chamar um conhecido na academia, um professor para te ver se você está descendo muito ou não. Ou você também pode regular até a barra chegar mais ou menos na altura do joelho, passar um pouquinho da altura do joelho. Você perceber, quando você descer aqui passando um pouquinho da altura do joelho, já é mais ou menos a altura que você deve descer o seu quadril. Então passou um pouquinho do joelho, já sobe de novo. Passou um pouquinho do joelho, já sobe de novo. Tá? Matheus, quanto detalhe, enquanto é muito difícil e tal, não tem problema. Agora muitas informações que a gente acaba passando de uma vez só, mas assista esse vídeo diversas vezes até você fixar todos os pontos que serem interessantes, né? É um aprendizado constante, essa parte de academia, essa parte de fitness, a gente tem sempre se atualizar, porque mesmo que a pessoa não é da área da saúde, mas a pessoa gosta, tem um hobby, gostar de fazer atividade física, que é algo bem interessante para a sua saúde, qualidade de vida, longevidade, viver mais, né? Tem muitos detalhes que a gente acaba tendo que aprender, né? Mas você tem esses vídeos aqui, toda vez que você, esqueci como que faz direitinho, vou assistir o vídeo do Matheus. Então é por isso que está aqui no canal no YouTube para vocês, tá? É isso aí, então se você ficou com alguma dúvida sobre o exercício stiff com barra, deixa aqui nos comentários, eu vou estar te ajudando ali, respondendo seu comentário, tentando te ajudar para você estar fazendo tudo certinho, tá? Gostou desse vídeo? Deixa aquele like, compartilha com seu amigo, com sua amiga, com alguém que você acha que esse vídeo vai ser pertinente e se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu venho gravando para vocês quase diariamente, tá? Então se você gostou, compartilha aí, se inscreva aí e Professor Matheus Gomes, até o próximo vídeo. Fui!